Bom dia, que esse dia seja na graça, na misericórdia, no amor, no cuidado do Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho dúvidas que você se assentou ao lado de uma pessoa bem simpática, agradável, uma pessoa que está te cumprimentando agora novamente, franqueando um sorriso, não é isso? Antes que esqueçamos, Feliz Páscoa. E agora a gente vai entender o que quer dizer essa Feliz Páscoa, porque nós falamos Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Será que a Páscoa tem a ver com coelho ou tem a ver com cordeiro? Nós tivemos ontem uma também dramatização sobre o conceito de Páscoa lá na congregação do José Milton Machado, ali na praça. Foi bênção de Deus, tivemos isso ontem à tarde, foi das 4 até mais 18h30, 18 horas, mais ou menos isso, por aí, foi bênção de Deus. Tivemos aqui com as nossas crianças, você está vendo aí que tem os ramos, Hosana, né? Hosana, Hosana. Então, louvado seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nos ensina sobre a Páscoa. Muito bem, quando nós falamos de Páscoa, não tem como deixar de olhar o que está escrito e o que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 12, você sabe muito bem. A Páscoa de cunho original foi instituída na noite da libertação do povo de Israel lá do Egito. Vocês conhecem essa história, ok? Cada família sacrificava um cordeiro sem defeito e com sangue pintava os umbrais da porta. Era assim que funcionava. E aquela noite específica, o anjo chamado anjo da morte, ou dependendo da versão que você lê a sua Bíblia, o anjo destruidor, ele passaria por cima da casa marcada, ou das casas que eram marcadas com sangue. E essa expressão, passar por cima, é a expressão pechá, que é a Páscoa. Então, se fôssemos de maneira literal dizer Feliz Páscoa, estaríamos dizendo feliz passar por cima, então não teria muito nexo. Mas qual é o sentido da Páscoa? Naquele tempo, ela tinha três propósitos. Primeiro, era um memorial de libertação, porque através desta ação do anjo da morte passar por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro, ali não havia morte, mas em todas as outras a morte chegou, e foi conhecido como a morte ali dos primogênitos, e ocorreu um alvoroço em todo o Egito. Só lembrando, você sabe disto, o Egito era a superpotência daquela época, e estava sendo agora subjugada por um povo escravo, mas esse povo escravo tinha um Deus Todo-Poderoso, ok? Então, a lembrança da Páscoa é a lembrança também da libertação, e o povo deveria lembrar de Deus, o Deus que o livrou com mão forte. Uma outra colocação que é a identidade do povo santo, um povo que era separado. Quando pintaram os umbrais com sangue, ali era uma marca visível, e nós temos uma marca invisível em nosso coração, ok? Então, além de ser um memorial da libertação, é uma identidade do povo santo, do povo separado. Mas aí não termina por aí, há também a prefiguração profética. O que é isso? Aponta, sabe para quem? Para Cristo, o verdadeiro Cordeiro Santo, porque tudo que o Antigo Testamento fez foi apontar para Cristo, era uma figura daquilo que seria a realidade. Então, podemos dizer que a Páscoa foi instituída como um tipo, um ensaio,
daquilo que um dia seria cumprido e foi cumprido em Cristo Jesus. Então, cada ano os judeus celebravam a Páscoa, esse evento com rituais bem preciosos. Tinha lá o cordeiro, tinha o pão sem fermento, tinha também as ervas amargas, e eles tinham que fazer isso já com uma roupa vestida, com um cajado na mão. Por quê? Porque para lembrar que ao fim daquela Páscoa, assim como foi lá no passado, eles tinham que lembrar exatamente do que aconteceu, que o povo de Deus foi separado, foi retirado do Egito. Mas tudo isso aponta para uma única questão: Cristo. Então quero ler contigo o que o nosso irmão apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para falar sobre a nossa Páscoa, a minha Páscoa, a sua Páscoa, que não é mais lá com o cordeiro, não é mais com a erva amarga, não mais com os umbrais pintados. Mas o que é a Páscoa para nós? Eu quero ler com você, e você vai ler forte se você conseguir enxergar aqui a letra, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. São os homens, pois... Isso, as irmãs, por isso... Isto, vamos orar. Senhor, nos dê a graça de entender sobre a Tua Palavra, fale ao nosso coração. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus, amém. Nesta manhã nós somos convocados a refletir sobre a Páscoa, não como um feriado prolongado. Que coisa boa, você gosta de feriado? Coisa boa, né? Mas não como um feriado prolongado, mas como uma realidade viva em Cristo. Quando Paulo pega e começa a escrever lá aos crentes em Corinto, ele faz uma conexão direta entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, a Páscoa judaica e a obra redentora de Cristo. Ele não só aponta para o Cordeiro de Deus, não só, mas ele nos convoca a viver uma vida, aí eu abro aspas, sem fermento. E o que é isso? É o fermento do pecado. Paulo está gritando, e aqueles ouvintes entendiam muito bem o que Paulo estava dizendo em suas letras, ao escrever. Eles estavam entendendo que aquilo que Paulo dizia era o seguinte: uma vida consagrada, santa e pura, uma vida sem o velho fermento, pois somos nova criatura. Paulo está utilizando de elementos judaicos, como um bom judeu que era, e estava escrevendo a outros, para entender que aquilo do passado não deveria mais ser vivido. Vamos juntos, nesse texto, entender como a Páscoa da antiga aliança aponta para a glória da nova aliança, e como tudo isso chama a viver, a vivenciar, a olhar para Cristo com sinceridade e verdade. Então nós temos 3 pontuações. A primeira delas, que Cristo é o nosso Cordeiro, o quê? Pascual. O texto diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Eu preciso relembrá-los do que aconteceu lá em Êxodo, naquilo que Êxodo, capítulo 12, registra. Quando o anjo da morte passou, o pechá, o ato de passar por cima, a expressão passar por cima quer dizer pechá, Páscoa, lá Paulo declara então que aquele símbolo é o símbolo de Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual. Ele não apenas simbolizava a libertação,
mas ele realizou uma única vez, e foi suficiente para a nossa alma. O povo de Israel, você sabe muito bem, o povo de Israel passou por cativeiros. Nós tivemos ali as tribos que foram levadas, primeiramente, as 10 tribos, depois ficaram somente mais 2. Nós tivemos o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Depois dessa libertação aqui do Egito, o povo passou por cativeiros, foram aprisionados novamente. Então aquela libertação que aconteceu do anjo da morte, passando por cima das casas que tinham os umbrais pintados pelo sangue do Cordeiro, foi algo momentâneo e não definitivo. Mas o que Cristo fez na cruz foi definitivo, não foi momentâneo, é eterno. Ele foi imolado na cruz, o seu sangue cobre o juízo eterno de Deus, ele aplacou a ira do Pai. Assim como o cordeiro precisava ser sem defeitos, Cristo sem pecado se tornou pecado por nós, não pecador, mas pecado. Ele exerceu plenamente, completamente, todas as funções, todas as regras que eu e você não poderíamos fazer, ele fez, ele cumpriu tudo, para que pudéssemos então ter nele a figura do Cordeiro Pascual. Eu gosto da expressão que diz que a cruz de Cristo é o novo êxodo, onde Deus nos liberta da escravidão do pecado e não mais do Egito. Quando nós trabalhamos isso, e a teologia bíblica tem isso como a centralidade, Cristo é o substituto perfeito, o Cordeiro que satisfaz completamente a justiça de Deus. A Páscoa judaica apontava para Ele, ok? A Páscoa judaica apontava para Ele, é como se fosse um desenho daquilo que é a realidade. Não tem quando você vai a uma praça e tem um pessoal lá desenhando, aí fica aí parado, pega uma foto sua e desenha, já viram isso? Aquela foto é a expressão da realidade, mas não é a realidade. O Cordeiro Pascual lá do Antigo Testamento era uma foto, era uma pintura, de quem? De Cristo. A Páscoa judaica apontava para Ele, e agora celebramos a verdadeira libertação em Cristo, que se cumpriu perfeitamente aquilo que a Páscoa judaica representava. O quê? O Cordeiro sem defeito. 1 Pedro capítulo 1, 19 fala sobre isto, fala também que o sangue dele nos livra da condenação. Romanos 5, 9 fala sobre isso, a sua morte nos liberta do Egito e do pecado. João capítulo 8, verso 36 fala sobre isso. Então Cristo, Ele é sim o nosso Cordeiro Pascual, e a Bíblia afirma que a morte de Cristo foi vicária, substitutiva e expiatória. Em outras palavras, Ele morreu por mim e por você. Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar para que tivéssemos vida em seu nome. O que era símbolo no Antigo Testamento se cumpre de forma real e definitiva em Cristo. O juízo de Deus passa por cima de nós. O juízo de Deus passa por cima de nós, não mais pelo sangue nos umbrais, mas pelo sangue de Cristo em nossos corações, o Cordeiro Santo de Deus. Caminhando, segunda grande verdade, que está no texto, o que diz? Lançai fora o velho fermento. O texto diz, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. E aqui é uma linguagem bíblica, o fermento, ele frequentemente se referia a pecado, corrupção, aquilo que vai sendo sutilmente colocado na vida e que vai contaminando as pessoas. Na Páscoa judaica, o povo removia todo o fermento, ou seja, a levedura das casas, por 7 dias. Não poderia ser encontrado levedura ou fermento nas casas por 7 dias, como sinal de purificação, como sinal de separação, como sinal de santidade.
Aí Paulo, como um bom judeu que era, instruído aos pés de Gamaliel, então ele traz essa figura de imagem, ele aplica dentro da vida cristã. Então ele não fala mais das casas físicas, estruturas de concreto, de madeira, de palha, não, ele fala agora do nosso coração e da vida da igreja. Paulo está dizendo o seguinte: tirai, lançai fora a maneira que vocês viviam, porque agora vocês são pessoas regeneradas, não pelo Cordeiro que foi imolado e colocado nos umbrais das portas, mas pelo Cordeiro Santo de Deus. Como nós já falamos, o fermento simboliza o pecado persistente, que quer permanecer na velha criatura, aquela vida de aparência. Alguém já disse que não basta celebrar o Cristo ressurreto, é preciso viver como alguém transformado por Ele. Não basta festejar, é necessário viver. Paulo ainda usa essa expressão e diz assim: se Cristo já foi imolado, então vivam como nova massa. A graça que salva é a mesma que santifica. Amém? A mesma graça que salva é aquela que nos dá a condição de viver uma vida santa. A verdadeira celebração pascual exige arrependimento, limpeza e transformação. R.C. Sproul certa vez disse o seguinte: a fé que salvou, ou melhor, a fé que salva jamais vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de arrependimento e mudança de vida. Não é algo isolado. Eu sou salvo em Cristo Jesus, amém, mas te pergunto, a sua vida corresponde a de um salvo? Não, então não é salvo. Não adianta nada eu pegar um gato, colocar aqui no altar, um gatinho, e falar para vocês o seguinte: aqui é um leão. Não corresponde. Não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. Não é o que as pessoas falam, mas o que Deus fala acerca de nós. Porque Deus, Ele olha a nossa vida. Pega o livro de Jó. Assim inicia. O texto fala que Deus presta atenção. E de uma maneira muito interessante, Deus, Ele fica feliz com aquelas vidas que estão no altar, naquelas vidas que vivem em santidade, porque parecia aquele pai coruja: tem visto lá meu servo Jó? E começa então a qualificá-lo. Qual é a aplicação disto? Cristo te libertou, mas você ainda está guardando velhos fermentos? Na gaveta do seu coração ainda existem velhos fermentos? A cruz, e a gente vai falar sobre isso à noite, ela tem uma voz, ela ecoa, ela fala sobre santidade verdadeira e não ritual vazio. Nós olhamos e percebemos em alguns lugares, e aqui a gente não está menosprezando nenhuma religião, mas são rituais vazios. Uma vida santificada é um culto mais agradável ao Cordeiro que foi imolado. Se Cristo, e eu creio de todo o coração, que Ele tenha retirado o fermento velho da sua vida, e se Cristo retirou, se o fermento velho já saiu do seu coração, então não devemos recolocá-lo com práticas pecaminosas. A Páscoa, ela aponta para isto. E terceiro e último lugar, como diz o próprio versículo: celebremos a festa com sinceridade e verdade. Você gosta de festa? Eita! Tem gente que gosta mais festa de criança do que casamento. Tem gente que gosta dos docinhos, dos salgadinhos, daquela coisa toda que acontece. Mas no geral nós gostamos de festa. Nós gostamos de festa não por aquilo que a pessoa proporciona, mas por aquilo que a pessoa é, o aniversariante, ou aquela pessoa que está casando no bente. Você não vai à festa por causa da comida, sim? Gente, pelo amor de Deus, você não vai à festa por causa da comida, você vai à festa por causa daquilo que está sendo celebrado. E misericórdia, povo. Ligar o filtro aí, sinceridade, né? Tá bom.
Diz assim o versículo, vou para a Bíblia aqui, tá? Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. A festa, a verdadeira Páscoa, não é um feriado em si, não é a comida, ou a privação dela, ok? A Páscoa é um estilo de vida. Celebremos a festa. Aqui a linguagem é de continuidade. Não é assim, celebre a festa. Não, celebremos. Não é apenas um dia no ano, ou um final de semana que nós lembramos, mas uma vida contínua de adoração e consagração. É isso que o texto bíblico fala. Paulo está aqui dizendo o seguinte: nossa celebração pascal agora é espiritual, contínua, verdadeira, eterna e sem fim. Se eu posso ser mais redundante do que isso, Paulo está dizendo que não é um ritual, não é uma tradição, mas é uma vida consagrada, uma vida jubilosa. A ideia de festa aqui é ter esse júbilo, e ele fala com sinceridade. Aqui a expressão no grego, a palavra sinceridade é algo mais ou menos assim, uma pureza sem mistura. Não é algo misturado, batizado, não, mas é algo homogêneo, algo límpido, algo que você percebe a pureza. E Paulo não utiliza somente a expressão sinceridade, ele utiliza a expressão verdade, aletheia. E o que ele fala com isso? É uma realidade diante de Deus, são características das pessoas que vivem na luz, vivem diante de Cristo. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escolhe as palavras, ele escolhe com critério. Então, quando ele coloca ali que haja sinceridade, uma pureza sem mistura, que haja verdade, que é uma realidade, não aos olhos do homem, porque tem gente que vive uma verdade na sociedade, tem gente que vive uma verdade no trabalho, mas não é uma verdade dentro de casa, não é uma verdade diante dos olhos de Deus. Cristo conhecia os corações. Quando chegou um homem carregado por 4, e aquele homem era paralítico, lá em Marcos capítulo 2, verso 1 a 11, e ali o texto diz que eles baixaram o leito daquele homem, e naquela casa que estava lotada, tinha alguns homens ligados ao judaísmo, e Cristo disse: perdoados são os seus pecados. Mas Cristo conhecia o coração daqueles homens, e a Bíblia diz o seguinte: por que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer a esse homem: perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra? A ti te digo, levanta-te e anda. Por quê? Porque Cristo conhecia os corações. Cristo conhece o seu coração, Ele sabe quem você é. Não se trata de um evento no calendário, digo mais uma vez, mas uma forma de viver diante dos olhos de Deus, o Deus vivo. Não há espaço para uma fé de aparência, ela precisa ser sincera e verdadeira. A cruz revelou tudo. Irmãos, vamos denunciar nossa idade agora? Vamos? Quem é da época de bater foto, pegava o filme e levava para revelar? Quem está comigo? Pode abaixar o braço. E ficávamos então na expectativa. Quantas e quantas vezes nós fazíamos assim? Quem tinha filme de 36 poses era rico. Era 12, 24 e de 36. Aí tirávamos com todo cuidado, colocávamos naquele potinho, tampava, de preferência num local escuro, não era assim? E levávamos para revelar. E quantos de nós não fazíamos assim? Deixa eu tirar outra para garantir. A pessoa batia,
Vou tirar outra para garantir. Hoje no celular a gente quer fazer isso. Deixa eu tirar outra para garantir. Não tem isso, não precisa. No celular você vê na hora. E aí o ato de revelar, é bem teológico isso, é mostrar aquilo que já está, não algo novo, mas aquilo que já está. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente, e a cruz revelou tudo. O sangue do Cordeiro limpou o nosso coração, e agora você é chamado para viver tudo para Ele. Kevin DeYoung diz o seguinte: o Evangelho não é apenas, ele não apenas nos tira do Egito, ele nos ensina a andar rumo a Canaã. Ele não nos arranca somente do local do pecado, mas nos leva a viver uma vida em identificação com Cristo e santidade. Aí eu quero terminar com alguns cuidados, ok? Cuidado com a frivolidade da Páscoa comercial e moderna. O mundo hoje, e eu falo mundo como sociedade, transformou a Páscoa em um coelhinho que não põe ovos, um chocolate que não salva, um feriado que esquece a cruz. Nada disso tem poder espiritual. O ovo que está pendurado lá nos mercados, ele não é ovo de Páscoa, não deveria ser chamado assim, no máximo ovo de chocolate, porque Páscoa para a gente não é o ovo em si. A expressão ovo de Páscoa ganhou braço há muitos anos, mas a Páscoa é aquilo que nos liberta, e é Cristo. Nenhuma tradição moderna pode substituir o sangue do Cordeiro. Alguém escreveu o seguinte: o mundo celebra a Páscoa com chocolate, o cristão celebra com santidade. Isso não quer dizer que você não possa me dar um chocolate, tá? Ao leite, seja bem-vindo. Mas a nossa Páscoa não é isto, é Cristo. Cuidado para não trocar a Páscoa, a cruz, pelo consumo. Cuidado para não ensinar, e eu louvo a Deus, as tias do departamento infantil, a irmã Andresa, à frente, pela dramatização tão bonita que fizeram aqui com as crianças. Sabe por quê? Porque nós temos que ter o cuidado de ensinar as crianças mais sobre o Cordeiro do que qualquer outro tipo de coelho. Ensine sobre o Cordeiro. Cuidado para não viver mais a festa sem a sinceridade e verdade. Conclusão: a Páscoa é um convite à consagração. Você que é crente, você sabe disso. Cristo não foi por atalhos, Ele seguiu o caminho proposto pelo Pai. A Páscoa judaica foi sombra daquilo que seria e o que foi a cruz. Cristo é realidade. Ele foi imolado. O sangue dele nos cobre. Não tem mais o sangue nos umbrais, mas agora o sangue está no nosso coração. E eu pergunto, o que Ele quer de nós? Eu falo 3 coisas: uma vida consagrada, uma vida sem fermento, ou seja, sem a prática do pecado, e uma vida que seja uma oferta agradável a Ele. Amém? Meus irmãos, nós vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso, que essa mensagem fique no seu coração, e que o Senhor seja exaltado e bendito